Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Maximilian Knight, Renascimento de um Black, parte 18, capítulo 238. Ficamos em silêncio por um tempo. Isso é terrível. É por isso que quero encontrar uma maneira de extrair a Horcrux. Mas é uma magia horrível. Ok, conversas desagradáveis à parte, aqui estão os livros para você. Delphine empurrou uma pilha de livros com alguns cadernos escritos à mão em minha direção. Reserve um tempo na minha ausência para estudá-los. Ok. Bem, você também pode descansar hoje. Tenho certeza de que vocês farão uma festa na sala comunal. Você estará lá novamente, não é? Talvez, Delphine deu de ombros. Isso é divertido. Então, até breve. Pegando os livros, fui até a sala comunal para colocá-los na minha mochila. Não era comum eu deixá-la no nosso quarto, mas não precisava me preocupar. Weasley tinha aprendido a lição e não a pegava mais. Troquei de uniforme para não ficar sentado sem fazer nada e assisti algumas aulas, o que surpreendeu meus colegas. Todos estavam acostumados com o fato de eu estar estudando sozinho em algum lugar, e os únicos lugares onde eles podiam me encontrar eram no salão principal e na aula de poções. E então, à noite, tivemos uma festa na sala comunal. Havia, como sempre, bebidas alcoólicas fracas, chá, sucos, salgadinhos, tortas e bolos. O ambiente era barulhento e alegre, mas se Harry e Rony gostavam da atenção de todos, Hermione e eu sentávamos pacificamente em nosso sofá, desenhando esquemas ou discutindo questões urgentes de transfiguração. Aliás, mais 2 sofás e uma mesa haviam se mudado para o nosso canto naquela noite, onde Simas e Dino jogavam xadrez e Lila e Parvati discutiam a próxima edição do Semanário das Bruxas com grande interesse. Parece Hermione olhou para o grupo reunido. Estamos começando a fazer amigos. Eu notei. Ah. Dean recostou-se na cadeira. Cheque. Nos seus sonhos, respondeu Simus imediatamente e a figura de seu cavalo empinou, empalando o oficial de Dean, artisticamente desmaiado. Não sei como, mas você está trapaceando. Eu não sou. Hermione me cutucou um pouco com o ombro para se sentir confortável. Diga-me, por que você começou a se comunicar comigo? Ah, olá, perguntas femininas. Seriamente. Você era capaz de formar frases significativas com mais de 5 palavras. Ei. Simus se virou para mim com falsa indignação. Isso sim foi doloroso. Dean jogou um embrulho amassado em uma bola para seu amigo. Não há nada para se ofender. Tudo que você fazia naquela época era explodir coisas e ficar repetindo ei. Mas não mudou muita coisa. Ah, é? Sorriu Simas. Tropas. Vamos derrotar o Mago Negro. Lutar? Suas peças de xadrez brancas soltaram um grito de guerra e simplesmente varreram as peças pretas de Dean em uma só onda. Aí está a... Surpreendentemente, essa cena simples nos fez rir. Mas apesar da diversão, comecei a pensar no que fazer na terceira tarefa, como me preparar e qual diabos é o nome daquele maldito cemitério. Não, preciso de um plano. O início oficial da primavera não havia alterado o clima em nada. As florestas de coníferas ao redor de Hogwarts ainda estavam escuras, e as plantas e gramas do subbosque não tinham pressa de alcançar o céu. Como sempre, apenas samambaias e várias plantas resistentes à geada aqui e ali tentavam abrir caminho. E claro, não sem musgo. Março, no entanto, fez diferença na minha rotina diária. Com a partida de Lady Greyangras, meu treinamento com Hermione assumiu um ritmo e uma forma mais familiares. Treinamento físico, trabalho na sessão restrita. Lição de casa e prática de feitiços e encantamentos, tanto de acordo com o programa quanto apenas vários úteis em todos os diferentes aspectos da vida cotidiana ao combate. Sim, praticamos mais intensamente, como fizemos no início do ano, sem hesitar em infligir pequenos ferimentos uns aos outros, bem, se nos prepararmos. Algumas vezes, honestamente, tentei não bater em uma garota para dar algum tipo de desconto, mas não porque ela fosse uma garota, mas simplesmente não querendo causar mal a ninguém, mas fui repreendido. Nem pense em sentir pena de mim, insistiu Hermione. Caso contrário, nada disso faz sentido. O dano é leve, desagradável, dói sim, mas não é como se estivéssemos lançando feitiços mortais um no outro, e nem mesmo maldições sérias. Existem bonecos para esses. Sim, Delphine nos deixou seus golems autorregeneradores. Foi difícil para eles, e isso sem magia negra. Nós nos recusamos a usá-la, embora haja conhecimento. Mas por outro lado, esse conhecimento se baseia em combater magia negra e curar maldições. Nem Hermione nem eu achamos que nossas psiques são maduras o suficiente para lidar com magia negra. Porque eu também penso isso de mim. Ainda não sei a extensão da influência do corpo na mente, o que significa que até uma certa idade, por padrão, me considerarei um organismo em formação em todos os planos. É melhor jogar pelo seguro do que enlouquecer mais tarde. Rony e Harry ainda chamavam a atenção de muitos grifinórios, e se Potter ficava um pouco constrangido com isso, Rony ficava feliz em falar sobre suas aventuras. Ele nem percebia que o ouviam não por reverência ao herói afogado, mas para provocar risos. Suas histórias eram simplesmente absurdas, e todos já tinham visto os eventos da excursão. Mas parece que ele aprendeu a contar histórias com Malfoy. É engraçado como eles são parecidos em comportamento, Rony e Draco. Capítulo 239. No primeiro domingo de março, convidei Hermione para Hogsmeade e pela expressão dela, ela faria exatamente a mesma coisa. Então Dino, Simas, Lila e Parvati se juntaram a nós na saída do castelo. A multidão aumentou no caminho para Hogsmeade, adicionando Padma, a irmã de Parvati da Corvinal, e alguns de seus colegas de classe, incluindo Goldstein,
que eu não via há algum tempo, já que não ia à aula e tínhamos aulas de poções com os Sonserinos. Então, andamos por Hogsmeade no meio daquela multidão barulhenta. Durante o passeio, Hermione decidiu que a melhor maneira de caminharmos juntos era andando de braço dado. Os outros nos lançaram olhares maliciosos, sorrindo. Visitamos a Dedosdemel e a loja de roupas mágicas local, que não era apenas uma mercadoria encantada por praticidade, mas também engraçada de certa forma. As meias barulhentas eram especialmente agradáveis. Claro, o final de tal passeio era o Três Vassouras. Por que o Caldeirão Furado não poderia ser um lugar tão agradável? Talvez por causa do contingente? Quem sabe? Durante várias horas, ficamos sentados em companhia amigável, apreciando cerveja amanteigada e vários doces, que combinavam perfeitamente com a bebida. No geral, nada de anormal, mas não relaxei. O objetivo da minha participação no torneio era vencer. No entanto, isso pode envolver algumas dificuldades na forma do portal para o cemitério e do renascimento de Voldemort. O plano mais simples é aparecer lá com Potter e me proteger de Avada Kedavra com um escudo de sangue. No entanto, não haverá rabicho e não é fato que será usado exatamente Avada Kedavra. Portanto, há muita incerteza. Entre outras coisas, vale a pena cuidar das Horcruxes do Lorde das Trevas. Destruir a Horcrux na casa em Grimmauld, lembrar, finalmente, onde fica a mansão dos Gaunts com o Anel. Embora pareça estar na mesma vila que a casa dos Riddle. Portanto, vale a pena desenterrar alguns arquivos. Deve haver um cemitério lá também. Retornando de uma caminhada por Hogwarts, enviei uma carta aos Knights com uma coruja da escola pedindo, se possível, que descobrissem algo sobre Tom Riddle, que viveu no início do século em alguma vila remota. A resposta chegou logo e, infelizmente, nenhuma informação sobre Tom Riddle em nenhum dos registros. E devo 2.000 libras, gastas em propinas para obter tais informações. Que triste. Se Delphine encontrar uma maneira de livrar Potter da Horcrux, resta a questão de Nagini, a serpente de Voldemort. Se você acredita no cânone e no fato de Harry ter sonhado em nome da serpente, talvez ela já tenha uma Horcrux dentro de si. Nagini estava no cemitério? Não me lembro. Se a questão não for resolvida, parece irracional deixar apenas uma Horcrux, que seria Potter. Então, renascimento é isso. Isso é bom e ruim, por mais perturbador que pareça. Um tom renascido é um tom previsível. No entanto, se você destruir todas as Horcruxes antes do renascimento, ele não irá para o outro mundo de qualquer maneira. Ele tem algum tipo de corpo. De qualquer forma, minhas tentativas de minimizar as baixas poderiam levar a consequências ainda piores. Mesmo se eu tivesse eliminado todas as Horcruxes muito antes, ainda haveria Potter, e Voldemort ainda estaria ligado a este mundo. Eu não poderia simplesmente matar o cara, e mesmo que o fizesse, teria muitos problemas de consciência. Eu poderia matar algum bandido na Travessa do Tranco, sem inúmero problemas. Rabicho, ele mereceu. 5 bruxos na Copa do Mundo eram uma questão de sobrevivência e saúde para mim e para aqueles ao meu redor. Mas matar um cara simples? Ele não está crescendo para ser a melhor pessoa, mas quantos anos ele tem? Matar um cara que é apenas Harry bem, isso é um pouco demais. Só podemos esperar que Delphine encontre um jeito, e eu farei o meu melhor para destruir Voldemort no cemitério. Se houver uma cobra lá. Se não, é inútil. Na sexta-feira, 11 de março, durante o café da manhã no salão principal, havia uma quantidade particularmente grande de correspondência, inclusive eu. É claro que eu não ficaria surpreso se o pirata recebesse algum pacote regular de tarefas da escola regular ou notícias dos Knights. Mas havia um tipo diferente de coruja, ainda que pequena. Quem está escrevendo? Perguntou Hermione, sentada ao meu lado, tomando um gole de suco de abóbora. Bem útil e nada nojento, embora eu não goste de abóboras. Olhando o envelope e procurando por surpresas, não encontrei nada de especial, exceto a assinatura mágica e familiar de Lady Griengras. Abri o envelope e tirei uma pequena carta com uma bela caligrafia. Uma professora está escrevendo, respondi sem dizer o nome dela. Não chegará antes de alguns dias. Surgiram alguns assuntos interessantes. Então ainda dá tempo para a rotina de sempre, Hermione assentiu o importante. Naquele momento, Ron falou bem alto. O quê? Ele invadiu Hogsmeade? Harry puxou a manga do rapaz para baixar o volume. Eles não conseguem guardar segredo nenhum. De jeito nenhum, Potter suspirou, chocado. Ele vai ser pego e... Descobriremos no sábado, Ron assentiu o importante. Hermione e eu nos entreolhamos e, dando de ombros, continuamos nosso café da manhã. Então, Black estará em Hogsmeade nesta sexta-feira. Interessante. A coisa fica extremamente chata aqui. Os Sonserinos não estão fazendo nada de ativo. As meninas ainda não inventaram uma vingança decente para eles pelo vestido. O falso Mod está ensinando a todos. Snap está cuspindo Billy e Karkaroff acha que ninguém percebe seu medo e constantemente cutuca a marca em sua mão esquerda na cara do mestre de poções. Isso significa que Voldemort está ganhando força. Além disso, eu ainda preciso proteger Narcisa de alguma forma, mas ela não vai abandonar o idiota do Draco, e eu não tenho vontade de mexer com ele. E ele provavelmente deixará o Lorde das Trevas na porta assim que enviar um bilhete para o novo Lorde Malfoy. Ele estará em todos os ouvidos do rapaz até lá, só isso. Que montanha de problemas por ser apegado às pessoas. E eu nem conheço Narcisa de verdade, mas a afeto. Os bruxos têm alguma impressão especial? Capítulo 240. Fui para a aula com a Hermione. Só por tédio. Eu precisava de uma pausa do treinamento exaustivo, mesmo que estivesse me enfraquecendo ao nível de uma garota. A última coisa na programação era a aula de poções. Assim que nossa casa chegou às salas de aula das masmorras, onde os Sonserinos já aguardavam para começar, o inesquecível Draco e seus companheiros voltaram sua atenção para Hermione e para mim. Ah, olha, nossos pombinhos estão chegando. Ele sorriu maliciosamente, e os outros imediatamente riram obsequiosamente. Você está com ciúmes? Haha, não.
Aqui, leia isto. Malfoy casualmente jogou uma revista em mim, e eu a interceptei telecineticamente em voo. Sem mãos, varinhas ou qualquer coisa. Ergui-a diante de mim sob os olhares atônitos dos outros, passei a palma da mão sobre ela, verificando-a com minha magia. Livre. Continuei segurando a revista no ar com sua telecinesia e com a mesma telecinesia, comecei a folheá-la rapidamente. Hermione se aproximou e, segurando minha mão sob a dela, começou a procurar cuidadosamente por algo que pudesse atrair a atenção de Malfoy. Encontramos o artigo certo. O que está escrito? Perguntaram Seamus e Dean. Dizem que a despretensiosa nascida trouxa Granger me envenenou com a mortentia. Por que não Império? Perguntou Hermione. Porque a mortentia só funciona por 24 horas. Quem sabe dei de ombros e sob o riso dos nossos camaradas e os olhares nada felizes dos Sonserinos, levei uma leve cotovelada na lateral do corpo. Ainda não acabou. Entendo. Hermione assentiu com um sorriso. A simpática e simpática Pansy, do 4º ano, diz que a Granger é feia. Hermione olhou para Pansy. Você deveria dizer, eu não a acho atraente. Caso contrário, quando os leitores virem as fotos do baile, que são muitas, eles terão uma pergunta razoável. Aquele Parkinson não é um mentiroso. A porta do escritório se abriu, revelando Snape. Entrem, ele disse brevemente, e todos os alunos rapidamente tomaram seus lugares. Sentamos na primeira carteira, como sempre fazíamos, e deixamos a revista de lado. Perto do meio da aula, Hermione decidiu continuar falando sobre o diário. Como será que Skeeter descobre tudo? Sei com certeza que o diretor a proibiu de vir aqui. Acho que ela faz isso da mesma forma que Black fazia em sua época. O que você quer dizer? Animagi. Se a forma dela for pequena o suficiente, ela poderia entrar facilmente. Estávamos conversando em sussurros e sem distração da poção, e o professor caminhava como uma sombra inaudível em algum lugar perto das últimas fileiras, esperando Potter ou Weasley cometerem um erro. Vale a pena considerar. Eu poderia colocar o castelo inteiro sob o feitiço de segurança certo, mas isso leva tempo. Eu também consigo fazer isso. A questão é outra. Por que os professores não fizeram isso? A voz baixa de Snape ecoou atrás de nós. Não se distraia. Ele não tirou os pontos. Naquela noite, na sala comunal, sentado no sofá e mais uma vez descansando minha cabeça no colo de Hermione, enquanto o resto da companhia recém-formada fazia diligentemente sua lição de casa na mesa ao meu lado. Contei calmamente à garota uma ideia minha. Quero seguir Potter e Weasley amanhã. Para que? A garota reagiu sem tirar as mãos do meu cabelo e sem se distrair lendo suas próprias anotações no caderno. Bem, você sabe que somos parentes. Eu sei. O nome de solteira da sua mãe era Black. Quero ver como ele está agora. Quer dizer, ele é um fugitivo. Tudo isso. E eu preciso de uma aventura tranquila. Uma aventura, hein? Estou com você. Onde eu estaria sem você? Eu me senti ainda mais confortável com um sorriso. Na manhã de sábado, comprei uma bolsinha dos veteranos por alguns ciclos e a enfeiticei com uma extensão invisível. Vesti-me para a caminhada com calças pretas e uma blusa de gola alta e fui para a sala comum. Hermione já estava lá me esperando com suas roupas casuais, jeans, botas e um blusão amarelo. Ao me notar e ao meu olhar para a calça jeans, a menina sorriu. Bom dia. Acho que hoje não vou poder passar sem uma corrida pelas ravinas locais, e experiências anteriores com esse tipo de coisa sugerem que saias são desconfortáveis. Faz sentido, eu não discuto. Passamos metade do dia fazendo várias coisas que não eram particularmente importantes. Estávamos na cozinha, onde peguei um pacote grande para Sirius. Por quê? Por pura bondade. Visitamos o professor Flitwick e compartilhamos nossos novos cálculos e conclusões. O professor também não ficou endividado e nos deu um livro raro que ele obteve sobre vários esquemas mágicos para aplicação em materiais. Vamos estudá-lo mais tarde. Mais perto do almoço, voltamos para a sala comunal da Grifinória e depois de usar todos os feitiços de disfarce imagináveis e inimagináveis, começamos a esperar Rony e Harry saírem. Capítulo 241. Não tivemos que esperar muito, e nem tivemos tempo de nos cansar, antes que o casal aparecesse da sala comum, e parecendo muito conspiradores e desconfiados. Fossem até a cozinha. Nós os seguimos por cerca de meia hora. Eles também iam sair, e Harry também tinha preparado um pacote para Sirius. Saímos juntos para a rua, onde o sol brilhava forte e fazia bastante calor, e juntos seguimos para Hogsmeade, sem que os rapazes percebessem que estavam sendo seguidos. Eles vagaram pelas lojas por um tempo, mas depois de deixarem uma delas, seguiram em direção aos limites da vila pela rua principal, passando pela loja Dervish and Bunges. As casas ao redor estavam ficando cada vez mais esparsas, e não havia mais nenhuma loja. Mantivemos certa distância dos meninos caso, por algum milagre, eles nos encontrassem. Por fim, os meninos deixaram a aldeia e seguiram em direção à montanha ao pé da qual ficava Hogsmeade. O caminho foi ficando cada vez mais estreito até que no final, chegou a uma cerca com uma escada, na qual um cachorro preto e magro, com um jornal nos dentes, apoiava-se nas patas dianteiras. Harry disse algo a ele, e o cachorro cheirou, abanou o rabo alegremente, virou-se e trotou pelos arbustos até o sopé rochoso da colina. Harry e Rony atravessaram a cerca seguindo. Nós também seguimos os passos deles. Sirius, na forma de um cachorro, os conduziu morro acima, coberto de pedras. Os meninos se cansaram rapidamente, e tivemos que diminuir a velocidade para não alcançá-los inadvertidamente. O tempo estava quente, claro, mas eu não me importava, e aparentemente Hermione também não. Nosso caminho terminou em uma fenda por onde Sirius correu, seguido por Harry e Rony. Esperamos um pouco e entramos atrás deles. Uma gruta fria e escura com um hipogrifo amarrado a uma pedra no canto mais distante. Não acompanhei os acontecimentos naquela época, mas parece que a Grid ou os próprios rapazes passaram o hipogrifo para Black no ano passado. Ou talvez Black tenha roubado o animal.
A julgar pela surpresa de Rony e Harry ao olharem para o animal, que já havia conseguido cumprimentá-lo adequadamente com uma reverência, eles não perceberam. Sirius já havia assumido uma aparência humana e mastigava com gosto o frango assado que Potter lhe dera. Black não parecia muito melhor do que no ano passado. O mesmo, coberto de mato e sujeira em trapos cinzentos. Puxando a corda com um sinal previamente combinado, dissipei a transfiguração, e Hermione e eu retiramos o complexo de encantamento oculto, mantendo a varinha em punho. Ao mesmo tempo, o que é engraçado, a garota automaticamente começou a bater a ponta da varinha na têmpora, movendo-se com facilidade, como se estivesse no ritmo de uma dança que ela mesma conduzia. Por outro lado, seguro a varinha como um ponteiro, batendo a palma da mão na altura do abdômen, preparando-me a qualquer momento para atirar sem hesitar. O principal é me conter e não derrotar todos. Se tudo correr bem, será possível tirar proveito deste encontro. Bem, quem temos aqui? Não consegui conter o leve tom de desprezo na minha voz. Ron e Harry deram um pulo e sacaram suas varinhas. Você estava nos seguindo, gritou o óbvio Ron. Sirius também pulou e se transformou em um cachorro preto, rosnando ameaçadoramente. Expelliarmus, gritou Potter com toda a força. O raio vinha em minha direção, mas eu o desviei facilmente, balançando minha varinha e acertando-o no meu escudo com a ponta da varinha. O raio ricocheteou em Ron, que imediatamente perdeu sua arma, e Hermione enviou um rápido conjunto de estupefaça e encarcerus contra ele, enquanto eu desarmava e amarrava Potter com um conjunto igualmente rápido. Calma, eu disse com um sorriso para Sirius, que rosnava para mim, e enviei um somnus para o hipogrifo, fazendo-o dormir. Só viemos te ver. Guardei minha varinha na bainha na manga demonstrativamente, e então tirei minha bolsa do ombro e a entreguei a Sirius. Hermione, por outro lado, circulou o local sorrindo algumas vezes. Inacreditável. Ela disse interpretando o papel, foi fácil demais. Sirius olhou para todos como um cachorro e recuperou sua forma humana. Ah, você. Eu nem te reconheci no começo, sorriu Black. O que tem na sacola? Suprimento de alimentos. Uma extensão invisível com recursos de armazenamento. Há presentes. Sirius aceitou a sacola alegremente. Eu adoro presentes. Mas você poderia tirar o feitiço dos rapazes? E apresentar a mocinha? Se prometerem não fazer nenhuma besteira. O Rony ali é particularmente bagunceiro. E está é minha amiga Hermione Granger. A menina sentou-se numa reverência caricata. Eles prometem. Não é mesmo, afilhado? Black retornou à rocha em que estava sentado, e Harry, amarrado no chão, desviou o olhar perplexo de mim para Black e assentiu. Miona, por favor. Calma, Hermione cancelou os feitiços de amarração de Harry e Rony com alguns acenos de sua varinha, trazendo o outro de volta à razão ao mesmo tempo. O quê? A ruiva se sentou bruscamente, começando a olhar ao redor. Ah, você. Ele tentou pular, mas eu o prendi no chão com minha telecinesia. A telecinesia não era particularmente forte sem a varinha, mas foi o suficiente para que o ainda fraco Rony se sentasse no chão. Calma, Rony. Eles não são nossos inimigos. Sirius sorriu para ele, tirando uma grande torta de carne redonda da sacola que acabará de receber e colocando-a ao seu lado. Acho que sim. Sirius examinou a torta com um apetite óbvio. Finalmente uma refeição normal. Capítulo 242. Rony murmurou algo e sentou-se ao lado de Harry, mantendo os olhos em nós. Transfigurei um sofá com pequenas pedras, no qual me sentei com Hermione. A garota, por sua vez, brincava com a varinha nas mãos, olhando para os rapazes com um olhar predatório. Rony estremeceu. Ah! Sirius deu uma gargalhada estridente. Vocês são engraçados. Não se dão bem? Por que se dar bem com ele? Rony fez beicinho, cavando o chão com o calcanhar, ressentido. O Rony não gosta da minha origem. O Harry não gosta do que o Rony não gosta. Afinal, o único amigo dele. Sério? Sirius olhou surpreso para Potter. Não tem mais amigos? Harry tem muitos amigos. Rony exclamou abruptamente. Um monte de amigos. Isso não vai dar certo. Sirius balançou a cabeça. Você precisa socializar com as pessoas. Tínhamos muitos amigos, mesmo que não fossem ajudantes. É, certo. Max. Você é o Max, certo? Sim. Você sabe meu nome? Sim, Sirius sorriu, dando uma grande mordida no frango meio comido e mastigando rapidamente. Você não passou por aqui, não é? A propósito, como é em casa? Bem, você sabe. Não é só por diversão. Não é ruim lá em casa, só que não sobrou ninguém vivo. Foi assim. Black olhou fixamente para o pedaço de frango em suas mãos por alguns segundos. Restou um retrato de Lady Valburga. Ela disse que se te vir, vai xingar por todo lado. Ela não quer me ver. Por que vocês estão falando? Rony olhou para nós com indignação e questionamento. Você e Lupin disseram que ele era um Malfoy. Bem, sim. Mas na verdade não. Ah, Sirius, sorri recostando-me no sofá. Você descobriu alguma coisa? Por que você não cria uma cadeira para nós também? Ron se remexeu com evidente desconforto no chão da gruta. Você não é um bruxo? Olhei para Weasley e sorri. Então conjure. Não posso. Esse é o seu problema. Você já tentou estudar? Ok, chega. Potter estava cansado das nossas brigas. Quanto tempo mais? Por que ele está? Rony, eu entendi. Sirius terminou seu frango e olhou para mim. No começo pensei que você fosse um Malfoy. Mas aí o Moone me disse que seu sobrenome também é diferente, e que já existe um Malfoy na Sonserina. Então pensei por um bom tempo. Como assim? Afinal, você é muito parecido com a Narcisa, minha prima. E o que você decidiu? Eu inventei uma coisa absurda. Escrever para minha prima. Nem pensei que ela fosse responder. Mas ela respondeu. Diz que não se lembra de nenhum segundo filho, mas que o viu, e o parentesco é óbvio. Interessante, não é?
Talvez tenha sido aquele canalha do Lucius quem fez isso. Ele é um canalha sorrateiro. Sirius se levantou e começou a andar pela gruta de parede a parede. Ele realizou algum tipo de ritual, falei baixinho, que supostamente removeria o sangue Malfoy de mim. Improvável. Sirius balançou a cabeça. Ninguém consegue sobreviver a algo assim, embora toda a força de vontade da magia. Aliás, o que você acha dele? Sobre Lúcio. Sim, ele tentou me matar 3 vezes. Então você mesmo, Sirius, adivinha o que eu sinto por ele. Uau! Black parou e me olhou com uma espécie de deleite. E você sobreviveu? Você é bem resistente. Sempre suspeitei que o Lucius fazia coisas suspeitas, mas esse desgraçado é muito traiçoeiro. Nunca fui pego. Espere. Rony pulou, encarando todos em choque. Quer dizer que seu próprio pai tentou te matar? 3 vezes? Sorrindo, apenas encarei a ruiva em silêncio. Potter também estava em choque, e Hermione pegou minha mão querendo me apoiar. Puta merda. Ron sentou-se novamente no chão, estupefato, pensando em alguma coisa. Eu queria poder pegar aquele desgraçado escorregadio, disse Sirius sonhadoramente, pegando um pedaço da torta que eu havia trazido. Não adianta. Ele está alimentando os vermes há mais de 1 ano. Sirius, que havia dado uma mordida na torta, engasgou e bateu no peito. Olhando para mim em silêncio, ele sorriu. Então é isso, hein? Eu apenas dei de ombros em resposta. Capítulo 243. Bem, tudo bem. Por que você veio aqui? Fico feliz que tenha decidido alimentar um cão de rua inofensivo, claro, mas mesmo assim, tenho algumas perguntas, Sirius. Primeiro, por que você está com uma aparência tão horrível? Você poderia se mudar para a casa do Alphard. Ele a deixou para você. É? Sirius ficou genuinamente surpreso. Eu não sabia. Provavelmente deveria ter ido ao banco. Não, Sirius, interrompeu Potter. Você pode ser pego. Black dispensou com um gesto, dando uma mordida e mastigando um pedaço da torta. Goblins não se importam. O que você sabe sobre Henry Favley? Favley? Sirius coçou a barba disforme, pensativo. Eu me lembro de uma coisa. Eu tinha acabado de começar meu primeiro ano naquela época. Houve algum tipo de conflito violento entre os Favley e os Greengras. Naquela época eu não me aprofundava em assuntos de família, novos conhecidos, escola, sabe? Mas ouvi dizer que uma das meninas Greengras desapareceu, metade de todas as Favley morreram. E então descobriu-se que o então chefe dos Greengras se tornou quase um aborto em circunstâncias pouco claras. Era tudo um grande segredo, mas rumores aqui, rumores ali, e até mesmo em casa se espalhavam. Henry e seus amigos eram os culpados. Aliás, ninguém os viu mais. Por que tanto interesse? Há suspeitas de que Henry Favley, agora Greengras, fugiu de sua família e está ajudando Voldemort a ganhar poder para algum propósito próprio. Sim? Segundo os rumores, ele pode. Sirius terminou outra fatia de torta, tirou um frasco de suco e o esvaziou, encostando-se na parede da gruta com prazer. Corria o boato de que ele tinha algum tipo de habilidade mágica rara. Seja por causa disso ou simplesmente por causa do seu temperamento ruim, ele era extremamente. Ele era um canalha, uma maravilha que ele fosse um UF. Quando comecei a trabalhar na divisão de Aurores, vi muitos casos encerrados por falta de provas. Favley secretamente simpatizava com Voldemort. É verdade que depois que quase ninguém mais restou deles, eles se acalmaram. Se você sabe quem, parece ser um dia de descobertas para Ron. Que loucura! É verdade, Sirius assentiu. Muito bem, senhores, levantei-me do sofá, e Hermione me seguiu. Vocês obviamente queriam contar alguns segredos um ao outro. Ron olhou para mim seriamente. Eu sou esse. Max, enfim. Bem, acho que eu estava errado. Ainda bem que descobrimos agora. Caso contrário, se você tivesse me chamado de filho de comensal da morte mais algumas vezes, eu teria martelado essas palavras na sua cabeça para que seus dentes saíssem da sua bunda, e não na frente das moças para saber mais detalhes. Que ótimo! Sirius bateu palmas, mostrando seus dentes incrivelmente amarelos. Então eu também vou agradecer, pelos dementadores e rabicho. Despedimo-nos de todos com a cabeça e saímos rapidamente da gruta. Você não me disse, Hermione me pegou debaixo do braço, que o Malfoy mais velho tentou te matar. Snape tentou me matar também. De repente você ficou muito falante. Acho que somos suficientemente proficientes em oclumência. E com legilimência na testa com uma varinha, nem todo profissional estará seguro. Descemos a colina e seguimos para Hogsmeade. Fomos ao Três Vassouras e sentando-nos na mesa mais distante, num canto escuro, pedimos um almoço farto. Afinal, aqui não se bebe só cerveja. Quando Madame Rosmerta, a dona da taverna, uma senhora de meia-idade e exuberante, trouxe a bandeja com o pedido, lançamos um feitiço de silêncio. Então, durante um almoço tranquilo, a conversa começou sozinha. Então, Lucius Malfoy tentou te matar 3 vezes. Sim. De alguma forma, tenho certeza de que você o ajudou a ir para a vida após a morte. Você me julga? Hermione balançou a cabeça negativamente e decidiu se livrar do bife primeiro. Há alguns anos, eu teria ficado horrorizado. Há alguns anos, eu teria tentado te dizer o quão errado tudo estava. Agora percebo que você estava protegendo sua vida ao se livrar da ameaça. Ainda que radicalmente. Fico feliz que você não me julgue. Só um pouquinho. Em algum lugar lá dentro, acredito que outra opção poderia ter sido encontrada. Talvez em circunstâncias diferentes. Talvez. Capítulo 244. Lady Greengras retornou logo após meu encontro com Sirius. Isso significava apenas uma coisa, a continuação do treinamento que me ensinara a transfigurar tudo em qualquer coisa apenas por instinto. O objetivo ideal e final era deixar de lado as fórmulas, transfigurando apenas pela vontade e pela imaginação. De qualquer forma, a magia pode ser considerada uma disciplina física até certo ponto. Física no sentido de que, a princípio, você precisa conjurar usando instruções e fórmulas claras.
mas com o tempo nem se lembrará delas enquanto realiza a transformação desejada. A vida de Hermione e eu ficou mais fácil porque treinamos nossa sensibilidade à magia, não apenas sabendo como criar um feitiço corretamente, mas também entendendo a essência do circuito mágico. Isso, por sua vez, nos permitiu procurar inconscientemente a diferença entre elas, construir nossas estruturas mentais únicas e nossa compreensão do processo, dando-nos a oportunidade de improvisar. O tempo passou imperceptivelmente com tantos estudos, trabalhos de casa e cálculos de esquemas e fórmulas para o projeto da bateria mágica. A primavera finalmente e irrevogavelmente se instalou nas montanhas da Escócia, diluindo a melancolia das cores com tons brilhantes de vegetação fresca. Até as florestas de coníferas, sempre sombrias, pareciam reviver, e com elas, o salgueiro lutador estava coberto de folhas brilhantes. Todos nós nos lembrávamos de visitar Hogsmeade nos fins de semana, principalmente para sentar no Três Vassouras ou comprar bugigangas nas lojas. Também não nos esquecíamos da D2 sempre experimentando algo novo, maravilhados com as invenções do gênio mágico da confeitaria. Hermione notou que eu não percebia, pois estava em meus pensamentos Fleur e algumas de suas amigas sorriram muito para mim, na opinião de Hermione, e a própria Vela parecia estar avaliando. Eu não tinha tempo para isso, eu estava pensando. Mas não consegui pensar em nada. Ron parou de me atacar, o que tornou a atmosfera na casa quase perfeita, e isso foi uma coisa boa. Um mês antes da terceira tarefa, os campeões foram convocados ao campo de quadribol à noite, onde o eternamente feliz Ludo Bagman nos mostrou os rudimentos do labirinto. A apenas uma dúzia de centímetros do chão, as futuras paredes desta criação haviam crescido, mas já estava claro, todo o campo de quadribol seria um labirinto. Harry olhou para isso com horror, e Krum estava claramente insatisfeito com tal sacrilégio. Fleur não se importava. Sr. Knight Bagman se virou para mim com um sorriso. Os juízes foram solicitados a limitar certos feitiços permitidos. Suas habilidades em transfiguração são impressionantes, para um mago tão jovem. Portanto, para vê-lo em ação e não apenas correndo por aí em transfiguração, foi decidido que você não deve ter permissão para usar essa habilidade. É muito gentil da sua parte me deixar uma varinha. Ah, não é mérito meu. Bagman abriu os braços, culpado. Um auror aposentado propôs e os outros concordaram. Entendo. Obrigado pelo aviso. Mais importante ainda, chegou na hora certa. De nada, Sr. Knight. Deixei os terrenos de Hogwarts naquela noite, aparatando na Praça Grimmauld. O lar da família Black me recebeu com mais limpeza e ordem, e sua melancolia não era mais intimidante ou suspeita, mas inspiradora. Inspirava respeito. Max, assentiu Lady Valburga do retrato. Você, como sempre, sem nenhum aviso. Estou feliz em vê-la também, senhora. Monstro? Com um aplauso característico, o velho elfo doméstico apareceu diante de mim. Monstro cumprimenta o chefe da mais antiga e nobre casa dos Blacks. Ele se curvou e se endireitou, aguardando ordens. Traga-me a coisa terrível que Regulus Black ordenou que você destruísse. Valburga olhou silenciosamente com óbvio interesse para o que estava acontecendo e Monstro, de alguma forma, até mesmo timidamente, começou a se encolher no lugar. Desculpas não são aceitas. Eu vou destruí-lo. O velho elfo doméstico olhou para mim esperançoso e então correu rapidamente para o único lugar que conhecia. Voltou alguns minutos depois, segurando um velho medalhão em uma corrente. Havia tanto sofrimento no rosto do elfo doméstico que cheguei a sentir pena dele. Monstro estendeu o medalhão para mim. Silenciosamente. Quando peguei, tudo o que pude sentir foi que era mágico. No entanto, a oclumência me permitiu notar uma leve pressão na minha mente, como se alguém quisesse me induzir a certos pensamentos. Sem um momento de hesitação, falei em língua de cobra. Abre SSS. O medalhão fez um clique e se abriu. Não havia nada dentro, mas não importava. Colocando no chão, rapidamente materializei uma espada que me surpreendeu com pequenas mudanças. O punho, aparado no estilo de escamas de cobra, adquiriu maior relevo e rigidez, assemelhando-se à pele de um dragão. O formato simples da guarda havia mudado ligeiramente, tornando-se mais predatório e agressivo, e a lâmina estava gravada com o desenho simbólico de um dragão que, como Ouroboros, agarrava-se pela cauda. O que mudou? Não sei. Concentrando-me na tarefa destruir fragmento de alma, perfurei o medalhão levemente. A fumaça negra começou a sair imediatamente, gritando descontroladamente em minha mente, quase arrancando minha consciência do corpo. Ela gritou e se espalhou em faíscas, queimando irrevogavelmente no espaço. Parecia que nunca acabaria, mas ali na fumaça, surgiu um rosto hediondo e sem nariz, que se consumiu, e tudo ao redor silenciou com um zumbido em meus ouvidos. No canto desta pequena sala, o monstro trêmulo se encolheu. Por alguns segundos, o velho elfo doméstico não percebeu que tudo havia acabado, mas parou de tremer. Espiou por entre os dedos atrás dos quais escondia o rosto e rastejou reverentemente em direção ao medalhão quase intacto, pegando-o do chão com as mãos trêmulas. Último desejo, lamentou-se o elfo doméstico com a voz rouca sobre o medalhão. O último desejo, do jovem mestre. Monstro estava em um estado de perturbação, então não toquei nele. Em vez disso, olhei para o retrato de Lady Valburga. Ele mesmo dirá. Preciso me apressar, evitei a conversa com o retrato e saí rapidamente da casa, entrando em um beco escuro e aparatei mais perto de Hogwarts. Capítulo 245. Agora restam 4 Horcruxes, em Potter, no Anel do Gaon, na Serpente e na Taça da Lufa-Lufa. E por que eu aparatei em Hogwarts? Mais uma vez, aparatei em outro canto escuro perto do caldeirão furado, e depois de lançar um feitiço repelente de trouxas em mim mesmo, fui até este estabelecimento. Por que aqui? Primeiro, é rude aparatar no próprio beco, e segundo, os aurores vêm correndo imediatamente. Além disso, não é permitido aparatar na plataforma do expresso de Hogwarts, uma medida antiterrorista que remonta à Segunda Guerra Mundial. Já estava anoitecendo lá fora, e o céu acima dos telhados tinha um tom agradável de vermelho, que logo escureceria, mas sem estrelas.
As estrelas sobre Hogwarts são um dos motivos pelos quais adoro as montanhas da Escócia. O caldeirão furado estava tão sombrio como sempre, mas estava bem limpo desta vez. Fosse pela ausência de todos os tipos de vagabundos mágicos desagradáveis, fosse pela limpeza repentina que acontecia uma vez a cada década, era bastante agradável estar ali agora. E os aromas de legumes assados e carne assada de diversas variedades aguçaram meu apetite. No entanto, eu não estava ali pela comida. Assim que dei alguns passos em direção à saída para o quintal do estabelecimento, fui imediatamente notado pelo barman Tom. Ele esfregava o vidro com um pano com a serenidade de uma jiboia e a teimosia de um carneiro. Ele sempre esfrega o vidro com um pano. Rapaz, chamou-me o barman grisalho. O que você está fazendo aqui? Mostrar Hogwarts, é claro, sorri de volta sem diminuir o ritmo. O que mais? De fato, o barman sorriu e assentiu, e quando a porta do quintal quase bateu atrás de mim, ouvi um grito atrás de mim. Espere, o quê? Escondi-me completamente sob os feitiços de ocultação e fiquei parada num canto. Após um breve momento, o barman correu para o quintal, olhando ao redor. Ele passou despercebido, murmurou baixinho. Então, chegando à parede de tijolos, acenou com a varinha perto dela algumas vezes. Não passou, lançando alguns feitiços de busca no espaço ao meu redor, mas sem me encontrar, Tom balançou a cabeça e retornou ao estabelecimento. Que juventude hoje em dia! Decidi esperar alguns minutos, e por um bom motivo. Apenas 40 segundos depois, a porta se abriu abruptamente e de lá, numa pose cômica de pego surgiu Tom com uma varinha ao lado. Ahá, peguei você? Ninguém. Argue. De volta ao interior, o barman chegou a trancar a porta. Esperei novamente por um tempo e só então fui até a parede de tijolos, abrindo a passagem com minha varinha. O beco diagonal estava quase vazio àquela altura, embora as lojas estivessem abertas e as luzes acesas nas janelas, assim como o segundo ou terceiro andar, que geralmente eram residenciais. Não eram as lojas que me interessavam, no entanto. Desci a rua até a varanda de Gringotts, e com um aceno de cabeça para o goblin de armadura e machado que guardava a entrada, entrei. O ambiente já estava mais animado. E não importava que o motivo da animação fosse a imitação de atividades extremamente úteis na forma de funcionários bancários pequenos e gananciosos. Encontrando o primeiro funcionário relativamente livre na alta barraca de madeira, aproximei-me rapidamente dele. Boa noite, senhor. Acenei para o goblin, que já estava prestando atenção em mim. Boa noite. Posso ajudar? Respondeu o goblin com uma voz invariavelmente estridente e sorriu. Certamente. Tenho informações que podem interessar a você ou aos seus superiores. Ou talvez não. Até lhe oferecerei 50 galeões pela resposta à pergunta. O que você fará com isso? E você fará alguma coisa. Você sabe como intrigar um goblin honesto? Sorriu ainda mais do que antes e juntou os dedos. Estou ouvindo. Isso não é algo sobre o qual se possa falar no corredor. O goblin deu de ombros e uma cúpula invisível mas palpável de silenciamento nos cobriu. Essa é uma declaração controversa, comentou o goblin. Há uma boa chance de que um dos seus cofres contenha a Horcrux de você sabe quem. Nenhuma reação. Você vai fazer alguma coisa a respeito? Absolutamente nada. O Banco Gringotts existe para guardar quaisquer objetos de valor de bruxos. Chama a atenção para a palavra, qualquer. Mesmo que fossem Merlin e Morgana em pessoa, o banco lhes forneceria todo o armazenamento de qualidade que o cliente desejasse e seus recursos financeiros permitissem. Um ponto de vista muito prático. Reputação, tradição e tratados, o Goblin estendeu as mãos. Bem, peguei minha carteira e rapidamente contei os galeões prometidos. Valeu a pena tentar. E então saí do banco sem nada. E o que me fez pensar que os goblins ficariam horrorizados com essa informação e prefeririam tentar destruir a Horcrux ou tomar qualquer outra atitude. Que idiotice na verdade. Então, no mínimo, terei que arrombar o banco e destruir a taça. Infelizmente não acho que seja possível forçar Bella a cooperar de forma alguma. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 246. De volta a Hogwarts, comecei outra sessão de treinamento. O dia da terceira tarefa começou com uma bela manhã ensolarada. Mesmo isento de provas, eu as fiz junto com todos os outros. Junto com Hermione e sob a orientação atenta de Lady Greengras, muitos feitiços de vários tipos foram praticados. Delphine me considerava uma pessoa excessivamente cautelosa, pois com o meu nível, este labirinto é uma caminhada fácil. A triste notícia é que Delphine não encontrou uma maneira de extrair a Horcrux de Potter. Então, não importa o que pareça, preciso deixar Voldemort renascer para que ele já tenha encontrado um corpo e não voe por aí em espírito, tramando intrigas para todos. No cânone, ele estava obcecado em renascer com a ajuda de Potter. Se ele não reviver agora, quem sabe que plano astuto ele bolará mais tarde e quantas pessoas morrerão no processo? E se forem estudantes? Que se danem os adultos, a escolha é deles ser trouxas com uma varinha ou bruxos capazes de se defender. Mas e as crianças? Não há uma resposta ou curso de ação inequivocamente corretos aqui. No café da manhã, comecei a ficar nervosa. Não pela tarefa que me esperava, nem por qualquer outra coisa. Eu estava questionando minhas escolhas. E até mesmo meu traje estilo Graves não me servia direito. Embora fosse uma sensação completamente artificial, eu conferia tudo. Como eles puderam restringir seus feitiços? Hermione indignou-se baixinho. Mas, é claro, eu a havia notificado disso um mês antes. Com base na proibição de transgressão, havíamos planejado nosso treinamento. Não se preocupe, vou passar como uma faca na manteiga. Não estou falando da possibilidade de perder, não duvido disso. Da proibição em si, te rebaixar ao nível dos outros porque você é melhor. Isso é besteira. Eu não ligo. Da mesa principal, a professora McGonagall veio em nossa direção. Senhor Knight, Senhor Potter, todos os participantes do torneio se reunirão após o café da manhã na sala adjacente ao salão. Mas a competição só começa hoje à noite, assustou Potter, deixando cair um pedaço de comida em si mesmo.
Claro, Sr. Potter. As famílias dos participantes do torneio estão reunidas na sala. Elas estão convidadas a assistir à última tarefa, e você pode passar o dia todo com as suas hoje. McGonagall se virou e saiu, e Harry a encarou em choque. Ela realmente acha que os Dursleys estão vindo para cá? Ele perguntou para lugar nenhum. Tecnicamente, decidi esclarecer a situação. Você e eu temos muitos parentes. Afinal, eu também moro com pessoas comuns. Que parentes? Você não conhece nem um pouquinho as árvores genealógicas? Você poderia ter se perguntado sobre seus ancestrais. Através dos Black e Potter, seus parentes mais próximos são Narcisa Malfoy, Draco, Andrômeda Tonks, Ninfadora Tonks, Sirius Black, Bellatrix Lestrange. Parentes mais distantes são os Weasley, na linhagem de Molly Weasley, nome de solteira Pruitt, e Arthur Weasley. O ramo francês dos Rosier, e mais alguém, não consigo me lembrar de todos. Agora Harry estava me olhando estupefato, mas dessa vez Ron parecia igualmente estupefato. Então, somos manos? Perguntou a ruiva. Pelo canto do olho, notei uma Ginny igualmente chocada. Bem, até o terceiro joelho. As mais próximas vivas são, como eu disse, as irmãs Blacks, Narcisa, Andrômeda e Bellatrix. As demais estão até o 30º joelho. Então por que eu vivi com trouxas? Você estava escondido. Seus parentes bruxos são um lugar óbvio para procurá-lo. E se pudessem ter te entregado a alguém, teria sido Andrômeda. Narcisa, você sabe, Malfoy. Bellatrix está em Azkaban e é uma seguidora fervorosa de Voldemort. Então sim. Que absurdo fabuloso! Exclamou Rony, indignado. Eu poderia ter conhecido Harry desde o berço. Certo. Ainda tenho que passar em História da Magia, então vou correr. Vocês também deveriam. Me conta depois quem veio te ver. Hermione sorriu e foi fazer a prova também. Eu também gostaria de ter feito, mas a curiosidade me consumia e a libertação, por incrível que pareça, liberta. Jogando a alça da minha mochila por cima do ombro, caminhei com Potter até a porta da sala mencionada. Uma vez lá dentro, olhei ao redor da sala familiar da seleção dos campeões. Fleur conversava com os pais que eu já tinha visto na última tarefa, e a pequena Gabrielle segurava a mão da mulher. Krum estava parado ao lado de um homem de cabelos pretos e uma mulher. Uma senhora ruiva e gordinha acenou ativamente para Potter, ao lado de quem estava um homem ruivo que eu já tinha visto no Egito, com cabelos longos, uma jaqueta de couro e botas feitas do mesmo couro, mas já um dragão. Tamanha abundância de couro me lembrou da necessidade de lidar com a pele de basilisco que jazia sem rumo na mochila sobre meu ombro. Potter, aliás, encantado, apareceu imediatamente ao lado dos Weasleys. Não era de se admirar. Meu olhar estava fixo na senhora escultural, nada menos. Cabelo castanho espesso, postura e um rosto orgulhoso, mas calmo, sem um único sinal de idade. Um longo vestido bege e uma túnica preta, nada à moda inglesa. Mesmo que houvesse dúvida sobre quem ela era, todas desapareceram devido à presença de uma pessoa de cabelo rosa, com roupas de couro familiares, ao lado dela. Foi para lá que me dirigi. Capítulo 247. Foi divertido ver como o reconhecimento e a surpresa transpareciam nos rostos das meninas quando me aproximei. Porque a palavra menina se aplica a Andrômeda. Como você sabe, uma mulher só tem a idade que aparenta. Não direi que foi inesperado, mas curioso. Sim, virei-me para Andrômeda e Ninfadora com um sorriso. O primo não é snob. A garota de cabelo rosa deu um largo sorriso. Que fantástico. Ninfadora, comporte-se. Pelo menos nos primeiros minutos, Andrômeda repreendeu a garota, e quando ouviu seu nome, a garota de cabelo rosa fez uma careta como se tivesse comido um limão. Nesse caso, permita-me apresentar-me. Maximilian Knight. E você, presumo, é a senhora Tonks e sua filha? Você tem razão, meu jovem. Andrômeda sorriu educadamente e aparentemente por reflexo estendeu-me a mão, que foi imediatamente interceptada por mim e o ar acima dela a beijou. O fato de nosso parentesco não ser novidade para você torna o conhecimento muito mais fácil. F.I. Etiqueta Ninfadora estendeu a mão que deveria ter sido apertada, o que eu fiz. E me chame de Tonks. Não gosto do meu nome. Entendi, Ninfadora. Ei. Sim, Ninfadora? GRRRR. O cabelo de Ninfadora mudou de cor várias vezes, e ela decidiu partir para a ofensiva, envolvendo meu pescoço com os braços como um zumbi. Eu vou te estrangular. Sem minha varinha, conjurei uma pequena mancha de glicéio sob seus pés, e a garota imediatamente escorregou nela, começando a cair para trás. Mas interceptei seu braço e a coloquei de volta em pé. Legal. Você é muito habilidosa, Ninfadora. Mas não exagere. Você só consegue enganar os bêbados ignorantes do Noctur assim. Do que você está falando? Ela se afastou. O metamorfomago se adapta às mudanças no corpo com a mesma facilidade com que as cria. Não pode haver exceções. Soltei a mão da garota e ela sorriu predatoriamente. Você tem certeza de que é um grifinório? O chapéu sugeriu Sonserina, mas recusei. Muito trabalho. Por que não damos uma volta por Hogwarts e discutimos as questões que certamente surgiram? Andrômeda interrompeu nosso discurso. Olhando ao redor da sala, notei que os outros campeões e seus parentes também estavam prestes a sair da sala. Por favor, senhora Tonks. De alguma forma, aconteceu que para mim, como um cavalheiro acompanhando uma dama e um parente na mesma pessoa, Andrômeda colocou a mão na dobra do meu cotovelo. Ao meu lado, um mal-entendido de cabelos rosados bufou, ficando meio passo atrás e de lado para ter uma boa visão. Estávamos quase na porta, mas lá estavam os Weasleys, Molly e Bill. Houve um pequeno contratempo. E este é meu colega de classe, Max Knight, e Harry decidiu nos apresentar. Molly Weasley olhou para mim com certa desaprovação e desviou o olhar para a senhora Tonks. A Andrômeda. Há quanto tempo, Molly? De fato. Bill também não tinha pressa em me estender a mão, embora pelo olhar me reconhecesse, mesmo que nos tivéssemos visto apenas brevemente. Ele deu um passo à frente.
Acho que é você, aquele garoto que gosta tanto de bater nos meus irmãos, né? Bill tentou parecer severo, mas não adiantou. Os Weasleys, na verdade, estavam longe de ser os mais altos. Só que Rony seria bem alto, e os gêmeos também. Então Bill não podia ficar me olhando com tanta severidade, eu já era um pouco mais alto que ele. Você está com ciúmes dos seus irmãos? Não se preocupe. Posso continuar esta gloriosa tradição com você. Andrômeda soltou minha mão, a decisão certa em caso de conflito. Ei, interrompeu Ninfadora. O que vocês estão aprontando? Pelo que vejo, Molly e seus filhos não são muito bem educados. Ouvi falar de incidentes, disse Andrômeda com voz fria. Não me diga como criar meus filhos. Esse é o tipo de parentesco que você tem, Harry sorri para Potter. De jeito nenhum, gritou Molly novamente. A família Weasley não tem nada a ver com isso. Então a senhora Weasley, nega ter parentesco com a família Black? Olhei para a mulher com perplexidade. É claro que uma família tão honesta e brilhante não tem nada a ver com famílias sombrias. Então, olhei para Bill. Eu pediria a Bill Weasley que devolvesse à família Black aquele amuleto que agora está pendurado em seu pescoço. Ao olhar para o item em questão, imaginei a reação deste mesmo Bill. Este amuleto, entre muitos outros, eu tinha visto em um dos livros da seção restrita, descrevendo amuletos, talismãs e artefatos mágicos famosos e incomuns. O único exemplar. Por que isso aconteceria? Bill cruzou os braços orgulhosamente sobre o peito. Porque este amuleto é o único exemplar e foi um presente de seu criador, Henry Potter, para a família Black. E que coincidência interessante. Um amuleto que protege e reflete parcialmente o feitiço Vela aparece de repente em você justamente no momento em que não apenas um campeão de Belge Batons está presente em Hogwarts, mas a filha do chefe do Departamento de Educação Especial da França. Virando-me para os bruxos que ouviam atentamente e observavam o conflito, encontrei a senhora Delacour com meu olhar. Preste atenção na Fleur, acenei para a garota que olhava Bill de forma estranha. Você não consegue enganar uma Vela adulta assim, mas alguém tão inexperiente. Apolline, que é o nome da mãe de Fleur, se não me falha a memória, olhou para a filha e a puxou pelo cotovelo. Isso é extremamente ultrajante. Monsieur Delacour falou com um tom muito sério, olhando para Bill. Desculpe, mas eu não sabia. Absurdo, sorri. Você é um desfazedor de maldições em Gringotts, até onde eu sei, e eles não prendem tolos. Ou você demonstra sua inadequação profissional e incapacidade de identificar os amuletos do famoso, vale lembrar, amuleto. Ou está usando-o propositalmente para fins pessoais. De qualquer forma, estou aguardando o retorno do amuleto durante este dia, ou serei forçado a desafiá-lo para um duelo por roubo de propriedade ancestral. Até mais. Acenando para os presentes, senti a mão de Andrômeda na dobra do meu cotovelo e corajosamente seguimos em direção à saída. Capítulo 248. Somente quando passamos pelo já vazio salão principal e nos encontramos nos corredores do castelo, a conversa continuou. Você estragou os planos deste jovem de forma tão terrível, comentou Andrômeda com um leve sorriso educado. Eles nem perguntaram com que base você exigiu algo. Ele vai me agradecer mais tarde. Talvez por causa da sua juventude, Bill acredite que seduzir a filha do chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia francês seja uma boa ideia. No entanto, a gente se acostuma com os efeitos do amuleto. 5, 6, bem 7 anos e então? É difícil imaginar o que acontecerá com uma família cujo relacionamento se baseia em uma influência mágica semelhante à Mortentia. E o próprio Sr. Delacour jamais aprovaria tal casamento simplesmente por causa do status da família Weasley, o que significa que não haveria apoio. Tenho certeza de que é exatamente com isso que Bill conta. Pelo que entendi, todas as crianças Weasley têm uma aversão patológica à pobreza e fogem dela com todas as suas forças. O suspiro triste de Ninfador ecoou ao lado. E eu aqui esperando que você fosse normal, já que é um grifinório. O que você quer dizer? Você também acha que os Weasley são traidores do sangue? Então minha mãe e eu também somos traidores de você? Eu não aceito essa terminologia de forma alguma, e a essência do conflito intrafamiliar, senhora Tonks. Pode me chamar pelo meu primeiro nome, Andrômeda sorriu educadamente novamente. Sem esquecer de acrescentar tia, ponto. Ela parecia estar se divertindo com tudo o que estava acontecendo, assim como com o fato de ter um sobrinho. Tudo bem, tia Andrômeda. Ninfadora tossiu, tentando reprimir um sorriso e uma risada. E eu, prima Tonks. Eu ouço você, Ninfadora. GRR. Você está fazendo isso de propósito, não é? Com certeza. Enfim, em relação aos Weasleys. Ao abrirem mão de seu lugar nas listas dos Sagrados 28 e declararem que pessoas comuns são legais e interessantes para eles, eles despertaram o ressentimento de quase todas as famílias bruxas, novas e antigas. Alguns já são puro sangue há muitas gerações, outros acabaram de formar famílias e aspiram a se desenvolver no mundo mágico, e rejeitaram esses valores. Mas seria ótimo se simplesmente rejeitassem Merlin com eles. Mas não, eles estão, ao mesmo tempo, persistentemente ganhando a reputação de amantes de trouxas, sem saber absolutamente nada sobre pessoas comuns, seu modo de vida e tecnologias. Nem aqui nem ali. Com os gêmeos, por exemplo, eu me dou muito bem. Talentoso, empreendedor, bastante adequado. E qual é a sua opinião sobre os outros membros desta família? Perguntou Andrômeda e já estávamos no pátio do castelo. Não havia muitos alunos, as provas estavam em andamento. Gina Weasley. Nada a dizer, quase nunca nos cruzamos. Rony Weasley. Ganancioso, estúpido, terrivelmente ciumento. Também não posso chamá-lo de amigo leal. Ele virou as costas para Potter por inveja na primeira oportunidade, mas depois estabeleceu um relacionamento. Por quê? Quem sabe? Carlinhos Weasley. Ele é um açougueiro e hipócrita. Ainda não notei nenhuma outra qualidade por falta de comunicação. Espero que a falta de comunicação continue. Ainda não está claro. Eu o vi no Egito há algum tempo.
Parecia amigável e extrovertido. Como ele trabalha em Gringotts, bastante talentoso e culto, mas não é a melhor solução. Você só pode se envolver em escravidão com goblins. Sua decisão com o amuleto e a veela confirma sua miopia, mas determinação. Molly Weasley. Mulher histérica e escandalosa, e ela acaba de confirmar isso. Uma dona de casa econômica a julgar pelas avaliações dos outros. Gosta de comandar. Nega o óbvio, sabe-se lá o quê. Arthur Weasley. Bem, eu não falei pessoalmente, mas o que você pode dizer sobre o bruxo, o chefe da divisão de repressão ao mau uso de artefatos trouxas que não sabe nada sobre eles? Não entende nada, coleciona plugs e nem sabe usar fósforos. E no entanto, como bruxo ele é talentoso com feitiços. Ele poderia ter conquistado muita coisa. O que vocês acham de nós? Ninfadora deu um passo à frente, virando-se para nos encarar. Não há informações suficientes, dei de ombros. E assim andamos por Hogwarts, conversando sobre todo tipo de coisas sem importância. Acabou não sendo nada penoso para mim passar tempo com meus parentes. Obviamente eu não deveria ter esperado Narcisa ali, pois isso significaria admitir parentesco, o que teria levantado muitas questões indecorosas para ela. Retornamos ao salão principal para almoçar. Como vamos nos sentar? Perguntei a pergunta óbvia assim que entramos. Sonserina? Ah, haverá muitos motivos para duelar e simplesmente brigar. Ah, sem dúvida. Ninfadora. Ah, vamos lá, mãe. Bem, posso ter alguns duelos? Lufa-lufa? Olhei para a mesa da casa dos texugos. Eu também não tinha muito o que fazer lá. Posso ir para a mesa da minha casa? Perguntou Ninfadora imediatamente e fez uma careta com suas habilidades metamórficas. Vai, Dora. Sim. Ninfadora correu imediatamente até os anciãos da casa. Eles deviam ter visto aquele milagre rosa em seus dias. Grifinória então assenti, e Andrômeda e eu nos sentamos em um assento vazio. Capítulo 249. Por sorte, Molly e Bill eram bem próximos. É claro que Ron e Harry estavam sentados ao lado deles, e se no rosto deste último havia uma estranha mistura de alegria, contentamento e timidez, então Ron estava se esforçando ao máximo para se elogiar, comer e gesticular ao mesmo tempo. Vocês não podem ficar sozinhos nem por um minuto. Hermione sentou-se ao nosso lado. Eu me distraí por um minuto, e vocês já estão andando de braços dados com lindas damas pelo castelo. Você não vai nos apresentar? Andrômeda se animou imediatamente ao terminar de se servir. E passe as batatas assadas, por favor. Levantei-me e cortejei a moça. Esta é minha colega de classe que está adiando o momento de se tornar minha namorada, Hermione Granger. E esta é minha tia, Andrômeda Tonks, nascida Black. Prazer em conhecê-la, senhora Tonks. Igualmente, senhorita Granger. Isso foi escrito sobre você nas edições recentes do Witch Weekly? Sobre mim, Max e a Mortentia. Artigo interessante, sorriu Andrômeda. Eles escreveram sobre todos, e não se esqueceram de ninguém. Você não acredita no que está escrito? Crescer em uma família bastante peculiar e estudar na Sonserina lhe dá a compreensão de que há dois tipos de informação na imprensa, bobagens e o que você tem que ler nas entrelinhas. Um leve ruído crescente notificou todos os interessados sobre a aproximação dos gêmeos. Olá, Max. Um deles me deu um tapinha no ombro. Olá, pessoal, sorri e apertei a mão do outro. Posso dizer que haverá explosivins com pontas explosivas. O quê? Eles não morreram desde o ano passado? Não. Os garotos balançaram a cabeça em sincronia, sentando-se frente a frente, mais próximos dos seus, mas ainda conseguindo se comunicar em duas frentes. Hagrid os escondeu em algum lugar desde o ano passado. Eles são grandes, saem fogo de suas bundas a 10 metros. A dor é enorme. As mandíbulas são muito. O espetáculo não é para os fracos de coração. Terminaram em sincronia, e notando um novo rosto à mesa, curvaram-se educadamente. Boa tarde. Os gêmeos Weasley, logo os criadores da loja de logros, até inventaram um nome. Mas isso não é certo. Fred, George. Molly olhou para os filhos com ar de reprovação. Terminem a escola primeiro. A escola vai acabar, disse um dos gêmeos. Mas precisamos começar a anunciar agora. Os Weasleys começaram a conversar entre si e com Potter, o que nos deu a oportunidade de comer em paz. Como foi a prova? Virei-me para Hermione quando terminamos de comer e fomos tomar chá. Nada muda, comentou Andrômeda calmamente, olhando para a grande caneca de chá em suas mãos. Perfeito, como sempre. Pelo menos duvido que o fantasma do professor Beans encontre, se quiser, ao menos um erro. Louvível. Antes, você sofria até a letra com as notas. Isso foi há 3 anos. Depois do almoço, demos outra volta pelo castelo, e Ninfadora se juntou a nós novamente. Hermione olhou para minha mão, que estava ocupada por Andrômeda, e esta, é claro, notou. Aqui estou eu pensando, respondeu Hermione a uma pergunta silenciosa. Com que pretexto invadir essa sua dupla? A menina rapidamente se acomodou na minha outra mão. PFFT riu Ninfadora, que caminhava ao lado dela. As maravilhas da puberdade. Ninfadora. Andrômeda olhou severamente para a garota, e aparentemente a severidade reina na casa dos Tonks. Entendi. Vou ficar quieto. E assim caminhamos pelo castelo e pelos jardins até a hora do jantar. Enquanto ouviam nossas histórias, Andrômeda e Ninfadora comentavam sobre as mudanças que haviam ocorrido no castelo, como, por exemplo, o zelador. Nos tempos de escola de Andrômeda, castigos corporais ainda eram praticados ali, e ela se lembrava com um sorriso das incríveis habilidades de furtividade que aprendiam sozinhas, só para evitar serem espancadas. De vez em quando, encontrávamos alguém da Grifinória e, em raras ocasiões, representantes de outras casas que me desejavam sorte e me encorajavam. Mas, é claro, não havia nenhum Sonserino entre eles,
deles, o que entristeceu um pouco a senhora Tonks, mas não a surpreendeu nem um pouco. Viemos jantar com a mesma formação, mas Ninfadora fugiu novamente para Lufa-Lufa, e houve mudanças na mesa dos professores. Em vez de Percy ou Crouch, havia um Fudge descontente em seu terno listrado, túnica e até mesmo um chapéu coco. Bagman, como sempre, sorria com seu rosto redondo. Uma espécie de tristeza invadiu Madame Maxime, mas tenho certeza de que o problema está em Hagrid. Em geral, o tormento deles me é indiferente, e por isso simplesmente comi. Senhoras e senhores, Dumbledore levantou-se da mesa, e o salão ficou em silêncio. Em 5 minutos convido-os a irem ao campo de quadribol, onde começará a terceira e última tarefa do torneio Tribruxo. Agora, peço a todos os participantes que acompanhem o Sr. Bagman até o estádio. Capítulo 250. Assim que Harry e eu nos levantamos, todos os alunos da Grifinória aplaudiram. Nos desejaram boa sorte e junto com Krum e Fleur, saímos do salão principal. Bagman imediatamente caminhou até Harry na escada e começou a aplaudi-lo, mas o rapaz parecia estar se segurando muito bem. Logo chegamos ao estádio. O campo de quadribol estava realmente transformado. Havia uma cerca viva de nada menos que 6 metros de altura por toda parte, exceto por um pequeno espaço. Fomos conduzidos exatamente àquele lugar vago. Foi ali, na cerca viva, que a única passagem escureceu, e atrás de nós, havia arquibancadas para muitas pessoas. Os funcionários do ministério conjuraram 4 grandes telas mágicas redondas no ar, de onde seremos observados. Depois de alguns minutos, o estádio e as arquibancadas começaram a se encher com os primeiros espectadores, e o ar se encheu de vozes animadas e do som de centenas e centenas de passos enquanto os bruxos se apressavam para ocupar suas arquibancadas. Olhei para o céu e vi a primeira e mais brilhante estrela da tarde. Estava escurecendo rápido demais. Hagrid e os professores McGonagall, Flitwick e o falso Mord se aproximaram de nós. Os professores tinham grandes estrelas vermelhas brilhando em seus chapéus, e Hagrid as tinha nas costas do colete. Estaremos patrulhando lá fora, McGonagall falou depois de nos examinar. Se alguém se meter em encrenca e achar que precisa de ajuda, lance um feixe de faíscas vermelhas no ar, e nós viremos socorrê-lo imediatamente. Entendido? Após receber um aceno afirmativo, Bagman deu a ordem para iniciar a patrulha. Enquanto os professores se dispersavam, Bagman tocou a própria garganta com a varinha, evocando sonorus. Senhoras e senhores, a voz amplificada de Bagman ecoou por todo o estádio. A terceira e última tarefa do torneio Tribruxo começa. Deixem-me relembrar a classificação dos participantes de hoje. O primeiro lugar vai para o Sr. Maximilian Knight, de Hogwarts. 94 pontos. Gritos e aplausos ecoaram por toda a Floresta Proibida, despertando os pássaros sonolentos. Em segundo lugar está Victor Krum, Durmstrang, 82 pontos. Em terceiro lugar, o Sr. Harry Potter, Hogwarts, 79 pontos. E em quarto, a Senhorita Fleur Delacour, Belche Batons, 65 pontos. Depois de esperar que a tempestade de aplausos diminuísse, Bagman continuou. Tudo bem, Sr. Knight, comece a apitar. 3, 2, 1... Bagman assobiou bruscamente e eu corri para o labirinto com o canto do olho, notando um pequeno golem quase invisível voando quase sobre meu ombro. Uma leve distorção de seu contorno o denunciou. Quase imediatamente, todo o som foi cortado e eu mergulhei no silêncio do labirinto, onde apenas as leves vibrações e o farfalhar da cerca viva acima me mantinham animado. Estava escuro, e mais estrelas apareciam no céu. Aposto que ficaria escuro como breu em poucos minutos. Peguei minha varinha e a toquei com a ponta do dedo indicador da outra mão, imperceptivelmente até para mim mesmo, transformando uma gota de sangue em uma ligeiramente luminosa. Deixei-a cair no meu olho esquerdo, criando um feitiço especial de olho de gato. Consegui ver a escuridão do labirinto, e cada folha, cada cacho da cerca viva ou a grama sob meus pés tornaram-se claros e distintos, embora eu tenha perdido grande parte de sua cor. Sem perder tempo, movi-me rapidamente pelo labirinto. Meu senso de direção não era ruim ali, então eu sabia a direção que precisava seguir. O rinoceronte tem visão ruim, mas devido ao seu tamanho, esse não é o problema. Acelere a percepção, mas não o corpo, Rowena. Você começa, eu continuo. Após realizar a aceleração da percepção com hemomancia e magia, corri pelo labirinto. Virei reto, virei outra vez. O macromântula apareceu à minha frente. Injetei mais magia em estupefaça. 12 coágulos azuis saíram da varinha em direções diferentes, mas, seguindo minha vontade, um por um, foram em direção à aranha que já havia saltado no ataque, literalmente derrubando-a no ar e a lançando contra a parede oposta da cerca. Apontando minha varinha para a cerca viva com a aranha, pronunciei: Herba incrementis. Uma mancha azul brilhante, porém fraca, atingiu instantaneamente as plantas, fazendo-as crescer descontroladamente. Então, em poucos instantes, a aranha desapareceu naquela vastidão, e eu continuei meu caminho. A magia investida seria suficiente para mais alguns segundos, e o crescimento mutacional espontâneo cessaria. Bom feitiço, se não fossem aquelas mutações. Na verdade, eu poderia passar pelo labirinto com uma modificação de incêndio, ou outras magias de fogo poderosas até maldição do fogo maldito, mas considerei desnecessário. Completamente desnecessário. Ao dobrar outra esquina, senti magia no chão e nas plantas, e era como se a passagem estivesse bloqueada por uma névoa branca. Ao me aproximar, comecei a mover minha varinha. Eles estão brincando comigo? Não contive minha indignação ao perceber o significado da armadilha. O labirinto espelhado da consciência, uma poderosa armadilha mental capaz de enlouquecer um mago rapidamente enquanto se desenvolve a partir de sua magia. Apontando minha varinha para certos pontos da névoa, peguei alguns fios sensoriais e fios de controle e os puxei com a ponta da varinha, arrancando-os imediatamente. A névoa penetrou no chão e nas paredes, desaparecendo. E lá estava eu, correndo pelo labirinto novamente.
Eu queria poder dizer que foi difícil, mas não, caí em mais 5 armadilhas, incluindo outro jogo de percepção, o espelho de Amer. Você sente como se o mundo estivesse de cabeça para baixo. Eu até gostei, vou colocar uma dessas no Grimmauld. É fácil de passar, você só precisa superar o medo de cair no céu. Uma pessoa moderna não consideraria uma armadilha, mas é tão empoeirada e antiga que as pessoas costumavam rezar para trovões naquela época. Quanto mais para mudar sua percepção da gravidade. Um grito repentino me fez parar. Fleur gritava. Por um lado, temos golems observadores e a ajuda chegará, mas por outro, eles não são indestrutíveis. Quem sabe o que poderia ter acontecido? Capítulo 251. Transformei a mim mesmo e minhas roupas em uma onça negra, ou pantera para abreviar. Depois coloquei minha varinha no coldre com a telecinesia, porque também criei uma espécie de arreio para mim, onde o coldre ficava. Engraçado sim, mas o que posso fazer? A varinha não vai a lugar nenhum. Não sou um animago com meu próprio bolso espacial. Cheguei rapidamente ao local do suposto incidente e encontrei Krum com um lumo sobre a cabeça. Seu olhar era vazio e velado por um véu branco, um império extremamente poderoso, que forçava você a seguir as instruções à risca, sem deixar um pingo de livre-arbítrio. Reducto, Krum tentou derrubar o golem por cima do meu ombro, mas eu acertei um ótimo protego bem no formato do animal, para minha própria surpresa. Pule para o lado, corra, acelere. Crucial, Krum tentou me torturar com a mesma calma, enviando um raio vermelho, mas eu desviei. Recuperando minha forma humana no processo e dando um soco bem no rosto de Krum. Ouviu-se um estalo, o búlgaro foi jogado para o lado e eu tinha minha varinha em mãos. Estupefaça, atordoei o garoto. De repente Potter apareceu ao meu lado, iluminando seu caminho com lumos em uma varinha. Ele lançou um crucial? O sujeito parecia ainda mais desgrenhado, com os óculos de lado, a perna esquerda da calça rasgada em alguns lugares, por baixo dos quais se via sangue. E em geral, a julgar pelos vestígios de sujeira, ele caía constantemente. Ouvi o grito da Fleur e vim correndo para cá. Aí ele tentou me derrubar com o estupefaça e quando não funcionou com o Cruciatus. Peraí, eu notei uma coisa. Inclinando-me sobre o atordoado Krum, puxei a pálpebra do seu olho esquerdo com meus dedos. Olhar. Apontei para a pupila turva. E o que isso significa? Perguntou um Potter inclinado. Significa que não contaremos a ninguém que Krum lançou o Cruciatus. Pupilas assim são sinal de um império poderoso. O problema é que esse único sintoma já está começando a se dissipar. Não seremos capazes de provar a ninguém que ele não tentou crucificar por vontade própria. Entendo. Você tem razão. Mas aqui está a questão. O que? Os explosivins do Agrid estão atrás de nós. Eles provavelmente vão nos seguir. Ah, então é por isso que você está tão machucado. Criaturas assustadoras. São tão grandes quanto um elefante. Pelo menos são desajeitadas. Harry, você viu Fleur? Sim. Ela não poderá mais participar. Ela está viva? Merlin, claro que sim. Mas com todo aquele dano e inconsciência. Eu atirei faíscas com a varinha dela porque aquelas criaturas adoráveis Harry estava claramente imitando a Grid. Elas a teriam comido. Então vamos enviar Krum também. Império pode não desaparecer ainda, e quem sabe? Talvez da próxima vez seja Avada Kedavra? Sim. Potter pegou a varinha de Krum e enviou luzes vermelhas de sinalização pairando sobre o labirinto em direção ao céu. Vamos, concordei. Ou eles vão achar que precisamos ser evacuados. Depois de caminhar rapidamente 20 metros pelo labirinto, Potter parou de repente. Espere um minuto. Somos os únicos que sobraram. A competição continua, Harry, acenei para a bifurcação. Vou para a esquerda. Tudo bem. Nos separamos novamente. Por cerca de 20 minutos, superei com firmeza e seguindo as regras vários obstáculos, desde o Visgo do Diabo até Bogart. Mas não me demorei. No final, fui o primeiro a chegar à taça e simplesmente esperei, encantando o botão como uma chave de portal, disfarçando essa ação como um jogo de transfiguração. Será que Potter vai tropeçar na esfinge? Pessoalmente, tive sorte. Quem sabe que tipo de enigma alucinante essa quimera inventaria? Potter apareceu alguns minutos depois. O que você está esperando? Ele perguntou perplexo, mas apontou sua varinha para mim, só por precaução. Você? Acho que já que somos só nós dois, na verdade, de Hogwarts, por que não pegar a taça ao mesmo tempo? De fato. E de direito? Bem, você é basicamente de uma quarta escola desconhecida. Quem sabe, e se a Copa decidir que aquela escola em particular venceu e voar para terras desconhecidas até o próximo torneio? Ela será mantida na escola vencedora. Você sabe onde fica a escola em nome da qual você está participando? Potter coçou a nuca pensativamente, mas não tirou a varinha. De alguma forma, eu nem pensei nisso. É isso aí. Então, vamos contar até 3. Vem aqui. Ficamos ao lado do cálice e assim que coloquei o botão da chave de portal de volta na parte interna da minha capa, esticamos os braços contra as alças. 1, 2, 3. Capítulo 252. Pegamos o cálice ao mesmo tempo, e então o portal começou a se ativar. Pelo canto do olho, notei que não havia nenhum golem atrás do ombro de Potter, então consegui puxar o meu para minha mão com telecinesia. E o portal já nos carregava para distâncias desconhecidas, girando impiedosamente. Portal ruim, muito ruim. Será que o fizeram assim de propósito? Prepare algo especial. Estamos improvisando, Rowena, mas presumimos que a Avada Kedavra voará em nossa direção. Recomendo uma camada de material transfigurado e o escudo de sangue por baixo. O primeiro explodirá de Avada Kedavra, criando a ilusão de ser atingido, enquanto o último deterá os estilhaços e o Avada Kedavra ser atingido. O portal não aterrissou não. Ele nos jogou no chão.
até minha cabeça zumbia. Levantando-me rapidamente, olhei ao redor. Um cemitério escuro e sombrio, com monumentos bastante grandes e algumas criptas. Havia uma lua nascendo no horizonte, um céu estrelado acima, e assim como eu não conseguia me lembrar do nome antes, também não conseguia me lembrar agora. Uma figura alta, com um manto com capuz, saiu rapidamente da cripta, carregando um embrulho que exalava uma sensação de magia. Potter sibilou algo ali dentro, e eu fiquei cambaleante atrás da horrível chave de portal. Muito cambaleante. Mate o reserva, uma voz desagradável saiu do embrulho, e uma figura encapuzada rapidamente apontou sua varinha para mim. Avada Kedavra. A aceleração me ajudou a ver o raio verde, rápido e brilhante. Consegui criar uma lâmina de ferro transfigurada e um escudo de sangue bem no caminho do raio, bem na minha frente. No entanto, o impacto foi muito forte e fui jogado ligeiramente para o lado. Naquele momento, soltei o golem invisível, mas ele parecia estar danificado e não queria se levantar. Imperceptivelmente virei-o para que a imagem aparecesse nas telas se a conexão mágica pudesse alcançá-lo. Vamos simular a morte clínica? Por um tempo. Tudo bem. Os pensamentos começaram a fluir lenta e viscosamente, e estava ficando escuro em meus olhos, mas não completamente. Até quando? Renascimento e início do duelo. Muito viscosamente. Os sons vinham como se atravessassem a água e as imagens escuras, muito escuras diante dos meus olhos se moviam embaçadas, deixando rastros longos e imóveis em minha mente. O mais triste é que não conheço outra saída. Num canto da minha mente notei que Potter estava acorrentado a uma grande lápide, e um ritual era realizado jogando os ingredientes necessários em um caldeirão sobre o fogo. Uma figura emergiu do caldeirão, vestida com um manto negro fornecido, e começou a correr de um lado para o outro, agitando os braços e dizendo algo pomposo. Cerca de 2 dúzias de traços negros de transgressão pousaram em forma de crescente ao lado da figura, e começaram a ouvir as palavras daquele bruxo que se movimentava artisticamente de um lado para o outro. Acorde. Informações úteis. O brilho e o contraste do mundo retornaram abruptamente. Eu estava deitado a uns 6 metros da cena. Deitado ali, eu ouvi atentamente. E a coisa incrível, com uma voz fria e levemente sibilante, Voldemort falava claramente. Um bruxo francamente inútil, mas determinado, ele fez o impossível. Encontrou a coisa que me pertencia e com a ajuda de magia antiga e esquecida, me ajudou a retornar ao meu próprio corpo, ainda que incompleto, no qual eu existia, preparando tudo o que era necessário para um verdadeiro renascimento. Mas sua utilidade não terminou aí. Henry acabou se revelando um tesouro de informações úteis, não é mesmo, meu amigo vingativo? Voldemort olhou para o bruxo inclinado com a mão prateada, Henry Greyengras. Verdadeiramente, meu senhor. Esta mão é apenas parte da minha gratidão a você como prometido. E Lord Voldemort não se esquece de nada, e eu o ajudarei em sua dor, sem dúvida, extraordinária. Mas voltando à história. Alguns feitiços de minha própria invenção. Uma ajudinha da minha querida Nagini. Voldemort olhou para a enorme cobra que deslizava incessantemente ao seu redor. Uma poção feita com sangue de unicórnio e veneno de cobra que Nagini compartilhou comigo, e logo eu tinha minha forma quase humana de volta, na qual eu podia viajar. Após uma breve pausa, ele passou a contar a todos seus pensamentos e a ajuda de Henry, que sabia do torneio. A história do motivo pelo qual ele escolheu Potter para seu renascimento, a proteção de sua mãe. Parece que ela realmente existe. Ele também elogiou seu plano de infiltrar o fiel comensal da morte em Hogwarts, o que ajudou Potter a chegar lá. Ele também ajudou Potter a superar as dificuldades. Ele também encantou o cálice. Mas isso não é novidade para mim. Preciso matar Greyengras. Ele pode causar problemas. Mas como matá-lo? Se o Golem está transmitindo uma imagem, eu não deveria matar ninguém aqui. Ainda estou estudando em Hogwarts, e lá, vejo Nott, Goyle e Crabbe. Tem muita gente. Além disso, eu definitivamente não deveria matar na frente de um bando de bruxos jovens e não tão jovens funcionários do Ministério. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.